Olá, como vocês estão? Mais uma vez aqui para gravar o vídeo, que fazemos semanalmente, apesar de não termos feito na semana passada. Aí fica uma saudade, Mas estamos aqui mais uma vez. Eu espero que vocês todos estejam bem e que estejam protegidos e guardados pelo Senhor. Oro para que isso seja uma verdade na sua vida. Queridos, nós vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 13. 2 Reis, no capítulo 13, tá bom? Então, enquanto você vai abrindo, eu vou tagareando por aqui, tá bom? Tagarelando por aqui. Essa semana, ontem, mais precisamente, eu tomei a vacina que faz a gente virar jacaré. É a vacina da Pfizer, que o presidente, há um tempo atrás, fez um comentário jocoso, uma brincadeira, dizendo que quem tomasse a vacina viraria jacaré. Pois é, eu acho que eu já estou começando a sentir os sintomas, Logo, logo eu não vou poder mais gravar esses vídeos aqui para vocês. Ai, céus. A gente precisa rir um pouquinho, sabe? Para aliviar. Essa semana foi uma semana difícil. O meu pastor, que é meu xará, Anderson Serri, eu sou Anderson Martins, ele é Anderson Serri. Ele perdeu, no intervalo entre uma semana e outra, a sua madrasta, que ele considera como mãe, e o seu paizinho. Os dois morreram internados por causa da Covid. Tremendo, Tremendo. Então, assim, não é fácil não, queridos. Na semana retrasada eu disse a vocês que meu pai, que estava internado, se safou. Está em casa, está vivendo a vidinha dele, com as dificuldades agora que... se recuperando das dificuldades dessa Covid, Então, feliz pelo meu pai, mas a nossa felicidade nunca é completa, Aí vem esses falecimentos aí da mãe e do pai do meu pastor. É um mundo realmente assim, que não deixa muitas alternativas para a gente, em que a nossa felicidade são momentos, são pequenos momentos. A gente vive um alto e baixo, infelizmente. Mas um dia isso vai terminar, e a esperança de reencontro é bíblica e é promessa de Deus, de que um dia nós vamos nos reencontrar quando Ele nos chamar para viver eternamente. Pelo menos aqueles que creem nele, que confiam nele, que o seguem e que desejam estar com Ele para sempre. Muito bem. Aí, dito tudo isso, vou fazer uma breve oração. Nós vamos começar então a leitura. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nós ainda estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. Que Tu conforte e ampare a cada um daqueles que perderam seus entes queridos, que perderam amigos, que perderam pessoas que eles tinham apreço ou qualquer outra. Que Tu, Senhor, dê-lhes força para continuar. Que o estudo desta oportunidade seja um motivo de reflexão e de entrega nas nossas vidas a Jesus. Em nome dele, Senhor Jesus. Amém. Bom, aqui no capítulo 13 do segundo livro de Reis,
Eu quero aproveitar um episódio, uma pequena história, para fazer algumas reflexões. Para fazer algumas reflexões, inclusive sobre a perda dessas pessoas. Por que essas pessoas partiram? Por que umas e não outras? Por quê? E por quê? Nesta última quarta-feira eu fiz o sermão para os membros da igreja online, pelo Zoom, e usei o livro de Jó para fazer algumas explicações. Para vocês hoje eu vou usar esse aqui, 2 Reis, tá bom? E aí nós vamos ler então aqui, capítulo 13, vamos ler o verso 10 e o verso 11, vamos lá. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Muito bem, aqui nós já conhecemos um dos personagens, Jeoás, ok? Que agora reina sobre Israel. E aqui no verso 11 diz que ele, enquanto reinou, fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Muito bem. Jeroboão que começou, só para que você entenda quem é Jeroboão, Jeroboão foi o primeiro a reinar sobre Israel, que é o reino dividido, Judá ficou para um lado a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos se tornaram então o reino de Israel. Ficou dividido entre reino de Judá com 2 tribos e reino de Israel com as 10 outras tribos. E Jeroboão foi o primeiro a reinar sobre as 10 tribos. E Jeroboão instituiu em Israel um culto idólatra, para que as pessoas não fossem a Jerusalém adorar no templo de Jerusalém. Ele criou mecanismos que eles chamam aqui de altos, que eram altares para que eles pudessem adorar no reino de Israel, em especial em Samaria, para não irem a Jerusalém e se misturar com outro reino, que agora é o reino de Judá. Então, por isso está fazendo menção aqui, para dizer que Jeoás manteve a idolatria em Israel, ou seja, se esqueceram de Deus. Fez com que o reino de Israel continuasse adorando outros deuses que não o Senhor Deus, o Deus Criador e o Deus que chamou Abraão para fazer dele uma grande nação. O grande eu sou, o Yahvé, ou Javé, traduzido para o português. Bom, vamos para o verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido.
então feririas os ciros até os consumir, porém, agora só 3 vezes ferirás os ciros. Verso 20, e aqui o verso mais difícil, né? Morreu Eliseu, e o sepultaram. Vou parar por aqui, para comentar os versos anteriores. Depois a gente lê mais um pouquinho. Para e presta atenção por aqui. Nós vimos nos versos 10 e 11 que Jeoás era um idólatra. Ele não temia Deus. Ainda que tivesse ali uma pontinha, né, de conhecimento de Deus, ainda que entendesse que Deus era real, ainda que Deus fosse mais um dos deuses, digamos assim, a quem ele apresentava as suas orações ou os seus sacrifícios, etc, etc. Misturou Deus com um bando de outros deuses que não eram deuses. Um idólatra, uma pessoa que não queria se comprometer plenamente com Deus. Ela até quer se aproveitar das oportunidades que Deus oferece. Porque Deus é um Deus muito misericordioso e muito bondoso. Mas ele jamais foi uma pessoa que se entregou a Deus. Ele era atraído por alguém que levava a sério a adoração a Deus. Eliseu. Ele era atraído por Eliseu. Ele tinha uma admiração por Eliseu, que era um representante de Deus, um profeta de Deus, um homem que aonde ia pregava e representava a Deus, um homem que realizou milagres impressionantes, coisas impressionantes no nome de Yahvé. Jeoás tinha uma amizade, tinha uma admiração para com esse homem de Deus que era Eliseu, mas ele não queria compromisso com o Deus de Eliseu, ele não queria compromisso com a religião bíblica, a religião de Eliseu. Certamente eu e você conhecemos pessoas assim. Elas, quando passam por dificuldades, elas procuram alguém que elas reconhecem que são verdadeiros adoradores do Deus Altíssimo, porque elas sabem que as orações dessas pessoas são atendidas. Elas sabem que essas pessoas, elas se comportam como o Deus a quem elas servem, como pessoas misericordiosas, e que vão orar e vão pedir a Deus, mesmo vão interceder a Deus, mesmo por uma pessoa que não quer compromisso nenhum com Ele. Então essa pessoa, às vezes, são aquelas que estão passando por uma doença gravíssima, e aí então elas aceitam qualquer coisa, e aí vão à casa de fulano, ou vão à igreja, pedir oração por aquele momento que elas estão vivendo. Todos nós conhecemos pessoas assim. Elas querem as bênçãos, mas elas não querem o compromisso. Esse era Jeoás. E continua existindo pessoas iguaizinhas a ele até hoje. Pessoas idólatras que vivem uma vida perdida, uma vida aproveitando tudo que elas acham que tem que aproveitar, servindo a deuses que não são deuses, mas na hora que a coisa aperta, é ao Deus único e verdadeiro que elas vêm recorrer. E Jeoás tinha uma grande admiração por Eliseu, que era esse homem de Deus, como você pode ler lá no final do verso 14, que diz assim: desceu a visitá-lo, chorou sobre ele porque Eliseu estava acamado,
O verso 14 diz que Eliseu estava padecendo de uma doença, e já fazia tempo que essa doença estava afligindo Eliseu, que aquilo estava doendo, que Eliseu estava sofrendo por causa daquela doença. Mas o rei foi lá, o rei Jeoás foi lá, se prostrou diante da cama de Eliseu e chorou, ao vê-lo naquele estado, ao vê-lo já consumido pela doença. Queridos, vocês entenderam bem o que eu acabei de dizer aqui? Eliseu foi um homem poderoso, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que realizou milagres importantes, um homem que fez coisas impressionantes, mas agora estava numa cama, adoecido já há tempos, definhando, esperando o momento da sua morte. Sabe o que nós presenciamos aqui ao ler a partir do verso 15? Que apesar disso, apesar de estar passando por esse momento de uma doença que o estava consumindo, em que Eliseu já nem saía mais da sua própria cama, Eliseu não perdeu o seu relacionamento com Deus. Eliseu não se afastou de Deus. Eliseu continuava tendo o poder de Deus em sua vida. Esse mundo aqui é cheio de doenças, cheio de problemas, e os servos e servas de Deus não estão imunes a passar pelas essas dificuldades desse mundo aqui. Jesus deixou isso claro quando ele disse: no mundo passareis por aflições. E nós temos passado por muitas, e temos perdido pessoas queridas e amadas, e pessoas que são fiéis a Deus, e pessoas amadas por Deus, como era muito amado por Deus Eliseu. Mas Eliseu permaneceu firme. Que grande lição para a gente isso aqui. O texto continua dizendo que Eliseu mandou o rei tomar um arco e atirar em direção ao oriente, e que ele pega e coloca a sua mão sobre a mão do rei, para que aquela flecha fosse atirada realmente para atingir o seu objetivo, para que o poder de Deus estivesse sobre aquele momento em que aquela flecha fosse atirada. Isso para que aquela flecha fosse em direção ao oriente, da onde vinham os sírios, para que eles fossem derrotados pelo poder de Deus. Um rei idólatra, mas o servo do Senhor, agindo como Deus agiria, mais uma vez permite que o poder de Deus seja usado para salvar a Israel. Um povo perdido, mas Deus é muito misericordioso. Ainda tem aqueles que dizem, tem coragem de dizer que a graça só surge a partir da morte de Cristo, a partir do Novo Testamento. Que absurdo! Olha como nós vemos aqui um Deus gracioso, um Deus capaz de ouvir, um Deus capaz de atender a um Deus idólatra, um povo idólatra, para livrá-los da mão do seu pior inimigo. Como Deus é gracioso. Mais um pouco à frente no texto, Eliseu manda que ele atire flechas contra a terra. Já não é mais na direção do oriente, é contra a terra, pegar e atirar assim, contra o chão. E o rei atira 3 flechas. Ele estava cheio de flechas aqui, na sua aljava. Aquele negocinho que fica aqui atrás, em que ficam várias flechas e o flecheiro vai pegando aqui, colocando e atirando, pegando e atirando. Ele poderia ter atirado todas elas contra a terra, mas ele atirou só 3. E Eliseu fica indignado, porque Eliseu diz a ele que ele é cara de pouca fé, é um cara que desiste fácil.
Na terceira vez ele acha que já está bom, não precisa mais de nada. Aqui é uma grande lição. As tuas lutas podem estar sendo difíceis e as suas orações podem parecer não estar sendo atendidas. E parece que nada dá certo na sua vida. A questão é, até quando você vai resistir? Até quando você vai confiar? Como Eliseu, no leito de morte, exercia plena fé em Deus, a certeza de que Deus sabe o que está fazendo, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, porque ainda doente, em estado terminal, ele manifesta o poder de Deus nesse momento aqui, junto ao rei Jeoás. Por isso que Eliseu se indigna, por ver que ele era um homem fraco, Jeoás era um homem fraco, e não poderia deixar de ser. Ele não era verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo, ele não exercia comunhão com Deus Altíssimo, ele não tinha uma caminhada em que ele viu o Deus Altíssimo agindo poderosamente em sua vida e o livrando muitas vezes, como age na nossa vida e como nós vemos a mão poderosa de Deus agindo. Joás era um fraco porque só procurava a Deus nos momentos de situação gravíssima em que nada poderia fazer. Eliseu não. Eliseu era um homem que caminhou toda a sua vida com Deus. É por isso que a sua fé não esmorece, mesmo no leito de morte. Mesmo incomodado por um rei idólatra. O fato é que Eliseu diz a ele, no verso 19, então o homem de Deus, que coisa linda, né? Se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes, ou seja, todas as flechas que você tinha aí, deveriam ter sido atiradas para ferir a terra. Então feririas os ciros até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os ciros. Perdeu a grande chance de ter acabado de vez com o inimigo que o assolava, que o atormentava e atormentou os seus pais e continuaria agora, então, infelizmente, atormentando a sua família. Isso aqui tem um significado muito grande. Não desista da luta contra os inimigos da sua vida e da sua família. Continue e continue até que Deus te dê a vitória plena e acabe com essa maldição que vem atormentando a toda a sua família de geração em geração e continua perturbando a tua vida e dos teus familiares. Continue, querido, continue. Todos nós perdemos nossos entes queridos em algum momento, e muitos estão perdendo agora com essa pandemia. O fato é que mais dia ou menos dia, nós morreremos. É difícil entender porque uns morrem e outros não em certas circunstâncias. Porque o bom morreu e porque o mal não morreu. Há muitos porquês, há muitas dúvidas. A diferença é como você confia em Deus. Porque, querido, você é pó. Você não consegue confiar nem sequer em você mesmo. Porque você mesmo comete erros terríveis nas suas avaliações e nas suas decisões. Mas você, com essa pequenez da sua vida, sabe, você não consegue controlar de maneira correta nem você mesmo. Você quer dizer a Deus o que Ele deve ou não deve fazer, a quem Ele deve deixar morrer ou a quem Ele não deve deixar morrer.
Eu pergunto para você, por acaso você é Deus? Por acaso você tem condições de alcançar a mente de Deus para dar conselhos a Ele? Quem é você para isso? Para dizer a Deus, isso aqui deveria ter sido feito, isso aqui não deveria ter sido feito. Aí no verso 20 nós vemos, morreu Eliseu. Por que não morreu Joás, esse rei idólatra? Não, morreu Eliseu. E morreu de uma grave doença que já vinha o atormentando já há algum tempo. Eu não faço ideia do porquê Deus permitiu assim na vida de Eliseu. A única coisa que eu posso te dizer é que Eliseu, diante do texto que nós lemos, não perdeu a confiança em Deus. Vamos seguir o texto. Verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Olha que coisa impressionante. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, apressadamente, com medo, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Queridos, eu tenho vontade de chorar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for a Salmo 116, verso 15, você vai encontrar o texto que diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqueles que morreram no Senhor descansam para viver com Ele novamente, eternamente. Eles são muito preciosos para o Senhor. E até na sepultura, o poder de Deus que habitou em Eliseu continuava com ele, porque Deus não se retirou dele, ainda que tenham sobrado somente os ossos. Aquele cadáver caiu ali, e aonde ele tocou, nos ossinhos de Eliseu, ele ressuscitou. É difícil perder essas pessoas, dói, e pode causar uma tragédia mental muito poderosa em algumas pessoas. Eu sinto muito por isso, sinto pela sua perda. Mas se você for diferente do rei Joás, que só procura Deus nos momentos graves, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus nesses momentos, mas não tem um relacionamento com Deus, realmente para você não há esperança. Mas se você quer acertar a sua vida com Deus, se você quer firmar os seus passos nos caminhos do Senhor, se você quer dizer a Deus que você pertence a Ele, que você quer viver com Ele para sempre, aí eu posso ler para você Provérbios 14, verso 32, que diz: o justo, até na sua morte, tem esperança. Posso dizer para você, Salmos 49, verso 15: Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Poderá dizer como Jó, no verso 19, verso 25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Poderá dizer como salmista no Salmo 17, verso 15: quanto a mim,
contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar, ou seja, quando voltar da sepultura. Querido, eu espero que você tenha essa esperança na sua vida, porque você é um homem e uma mulher de Deus, e não só um que se aproveita de algum homem ou uma mulher de Deus. Eu vou encerrar por aqui, porque o tempo já se esgotou. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja das pestes desse mundo, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti a paz, em nome de Jesus. Amém.